Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos crimes contra a administração pública. Nas aulas anteriores, nas 3 aulas anteriores, nós conversamos sobre esse assunto e nas 2 últimas aulas, especificamente, nós trabalhamos as características gerais acerca dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E agora nós trataremos dos crimes em espécie, começando pelo peculato, que está previsto nos artigos 312 e 313 do Código Penal. Bom, o crime de peculato é tipificado no nosso Código Penal de diversas formas. Então, nós temos subdivisões, tá? Existe o chamado peculato próprio, e quando eu me refiro ao peculato próprio, eu posso estar me referindo a 2 tipos de peculato. Eu posso estar me referindo ao peculato apropriação ou ao peculato desvio, tá? São os 2 tipos de peculato próprio. Peculato apropriação, previsto no 312 caput, primeira parte do Código Penal, e o peculato desvio, que está previsto no 312 caput, só que na segunda parte desse caput do Código Penal. Em ambos os casos, tá, não são admitidos os benefícios da Lei 9.099. Por quê? Porque a pena máxima é superior a 2 anos, a pena mínima é maior que 1 ano, então não dá para nós pensarmos em suci processual, que é quando a pena mínima vai até 1 ano. Até 1 ano seria possível, não é o caso desses crimes aqui, dessas 2 modalidades, como nós iremos estudar. Então, não são possíveis os benefícios da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Mas, porém, no entanto, é admitido o acordo de não persecução penal, que é uma inovação que veio com o pacote anticrime, está previsto lá no Código de Processo Penal, no artigo 28A. Bom, além do chamado peculato próprio, nós temos o peculato impróprio. O peculato impróprio só tem um, é o peculato furto. Então, enquanto o peculato próprio, eu posso estar falando tanto do peculato apropriação quanto do desvio, no peculato impróprio só tem o peculato furto, que está previsto no 312, parágrafo 1º do Código Penal. E tudo que foi dito acerca dos benefícios da 9.099 do Acordo de Não Persecução Penal para o peculato próprio também se aplica aqui ao peculato impróprio. Bom, além desses 3 tipos de peculato, a apropriação, o desvio e o furto, nós temos ainda o chamado peculato culposo, que está previsto no 312, parágrafo 2º do Código Penal. E aqui nós temos sim a possibilidade de serem aplicados os benefícios da Lei 9.099/95. Que benefícios seriam esses mesmo, professora? Bom, eu sei que vocês ainda vão estudar essa lei com maior profundidade. Mas nessa lei nós temos, por exemplo, composição dos danos, nós temos transação penal, nós temos, não só para os crimes abrangidos pela Lei 9.099, mas também para outros crimes, todos aqueles crimes cuja pena mínima seja de até 1 ano, e previstos, estando presentes os demais requisitos, eles faz com que o réu tenha direito à suspensão condicional do processo, chamado suci processual. Nesse caso do peculato culposo, são possíveis todos esses benefícios previstos na Lei 9.099. Mesmo que esteja presente a majorante do parágrafo 2º do artigo 327. Na aula anterior, nós falamos sobre essa majorante, quando é que ela é aplicada no caso dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, eu sugiro que quem não viu, quem não assistiu ou não lembra, volte a essa aula que eu discuti acerca da incidência dessa majorante, dos casos em que ela pode incidir. Então, ainda que ela incida no peculato culposo, ainda que seja o caso do agente que cometeu o peculato culposo ser, por exemplo, titular de um cargo em comissão, ainda assim será possível a concessão dos benefícios da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Agora, a transação penal, se ela for celebrada, se essa transação penal for celebrada, que é um dos institutos da Lei 9.099,
fica inviabilizado o acordo de não persecução penal, nos termos do próprio artigo 28A do Código de Processo Penal. No crime de peculato estelionato, que também é chamado de peculato mediante erro de outrem, que está previsto no 313 do Código Penal, é admitido o susci processual, ou seja, é admitida a suspensão condicional do processo, tá? Quando eu digo susci processual, estou me referindo à suspensão condicional do processo. Por que que é possível? Porque a pena mínima do 313 é de 1 ano, e sendo a pena mínima de até 1 ano, preenchidos os demais requisitos, o réu pode ser beneficiado com a suspensão condicional do processo. Agora, isso só é possível se não for, se não tivermos a incidência da majorante do parágrafo 2º do 327. Né? Se estiver presente essa majorante, a pena mínima extrapola 1 ano, né? E nós só temos a possibilidade de susci processual quando a pena mínima é de até 1 ano. Depois vocês me digam nos comentários aqui se vocês acham que é necessário uma aula, ou se vocês querem esperar, ou se vocês já querem saber agora, ter uma aula que vocês tá na ementa de vocês em processual penal. Tá? Mas se vocês quiserem já ter uma aula sobre 9.099, é uma lei que eu acredito que seja bem simples para vocês já entenderem desde agora, até porque já já vocês vão começar os estágios, e nos estágios é uma lei bem interessante de ter em mente, porque muitas peças são produzidas de acordo com o rito processual da 9.099, tá? Bom, no caso ainda do peculato estelionato, é possível o acordo de não persecução penal, tá? Que aí também é um assunto que veio, como eu já falei, com a lei 9.000, com o pacote anticrime, e também se vocês depois quiserem uma aula sobre isso aqui, vocês me falam que aí eu posso preparar para vocês, tá? Então, são esses os tipos de estelionato, o peculato, de peculato. Peculato próprio, peculato impróprio. O peculato próprio pode ser a apropriação ou o desvio, né? O peculato impróprio é o peculato furto. Nós temos ainda o peculato culposo e o peculato estelionato, que também é chamado de peculato mediante erro de outrem. Está aí a fundamentação legal de cada um deles, e está aí o que é importante saber em relação a 9.099 e ao novo acordo de não persecução penal trazido pelo pacote anticrime. Todos os tipos de peculato são de ação penal pública incondicionada. Bom, sobre o peculato próprio, vamos começar falando sobre o peculato apropriação, que está presente, como vocês sabem, na primeira parte do 312 caput. Eu vou até colocar aqui o marca-texto e vou grifar para vocês essa parte que corresponde ao peculato apropriação. Olha só. Apropriar-se ou... Eita, como é reto, né? Para traçar com esse mouse. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Então, não cabe para bens imóveis. Seja esse bem móvel público ou particular. Mas de que ele tenha a posse em razão do cargo. Então, até aqui nós temos o peculato apropriação, tá? Então, é a primeira parte do caput do 312, parágrafo 1º. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, mas de que ele tenha a posse em razão do cargo, ok? Então, lembrando, o bem tem que ser móvel, tá? E não importa se esse bem é público ou se é um bem particular. O que importa é se a posse do funcionário público sobre este bem se deu em razão do cargo, né? Funcionário público, nós já vimos na aula anterior, que é funcionário público para fins penais. E aqui o que você tem que analisar é se ele tem a posse desse bem móvel em razão
do seu cargo, né, da sua função na administração pública, tá? Então, nós já falamos do sujeito ativo, já falamos do sujeito passivo, né? Eu só queria, nas aulas anteriores, eu só queria salientar isso aqui, ó. O servidor público aposentado pode ser sujeito ativo desse crime de peculato apropriação? Sim, né? Se esse servidor conserva consigo a posse de um bem móvel ilegalmente apropriado lá no momento em que ele exercia, ao tempo em que ele exercia o seu cargo público, por exemplo, e que ele teve a posse e em razão do cargo ocupado, ele vai responder pelo crime de peculato apropriação, tá? Por quê, professora? Se ele conserva consigo uma posse que decorre, foi uma posse desde o momento em que o bem foi apropriado de forma ilegal e no momento em que ele foi apropriado, ele ainda exercia a sua função pública. Então, essa posse veio em razão do cargo que ele exercia à época, ainda que hoje ele esteja aposentado, o que importa é que no momento em que ele se apropriou em razão do cargo e manteve consigo, né, esse bem em vez de devolvê-lo, por exemplo, tá? Só chamando a atenção para vocês da pena, é uma das mais altas que nós temos para os crimes contra a administração pública, tá? Então, existe a possibilidade do regime inicial de cumprimento de pena aqui ser o fechado. Que mais? O funcionário público, como vocês sabem, se ele ocupar um cargo em comissão, de função de direção, de assessoramento da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação, enfim, vai ter aquele aumento de pena de 1/3 lá do parágrafo 2º. Nós já vimos que, apesar de ser um crime próprio, conversamos se é crime próprio ou crime de mão própria, né, na aula também anterior. Apesar dessa discussão, esse crime admite sim o concurso de pessoas estranhas aos quadros da administração pública, né? Nós analisamos o que diz o artigo 30 do Código Penal e a gente salientou que apenas nós temos a ressalva, né, o cuidado de verificar se essa condição pessoal do autor ingressou na esfera de conhecimento do coautor ou partícipe, né? Ou seja, se ele sabia que era funcionário público com a pessoa com quem ele estava praticando o crime, né? Caso contrário, ele vai responder, esse coautor vai responder pelo crime de apropriação indébita. Então, vejam que o nome é peculato apropriação porque se assemelha bastante ao crime de apropriação indébita. Ele recebe a coisa de forma legítima, né? Ele tem uma posse legítima, ele recebe a coisa legitimamente em razão do seu cargo, tá? E no momento em que ele tem essa posse, ele não tem o dolo de se apropriar, né? Portanto, é uma posse legítima. Então, o agente se apodera de um dinheiro ou valor, né? Ou qualquer outro bem móvel que tem sob sua posse legítima. Depois que ele tem a posse legítima, arbitrariamente, ele começa a se comportar como se dono fosse dessa coisa, né? Do dinheiro, do valor, qualquer outro bem móvel. Então, após a posse, surge o dolo, né? Então, o dolo de quê, professora? De apropriar-se surge após estar na posse. Então, veja que é muito parecido com o crime de apropriação indébita. Só que aqui nós temos uma modalidade particular de apropriação indébita. Por quê? Porque o sujeito ativo é o funcionário público, né? Nós vimos já que só quem comete diretamente esse crime é o funcionário público, né? E o objeto material vai ser o valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, que ele tenha a posse em razão do cargo, né?
Então, como assim, professora? É um tipo especial de apropriação indébita, né? Qualificada pelo fato de ser o agente funcionário público no exercício de sua função. E aí ele prejudica não só a moral, mas o patrimônio da administração, tá? A norma penal que nós estamos estudando, ela requer que o agente inverta essa posse que era legítima, que foi alcançada em razão do cargo, inverta essa posse, né, que era legítima, porque veio a posse para o agente em razão do cargo, e que ele inverta essa posse legítima em ilegítima, né? Então, ele tinha uma posse inerente às suas atribuições normais, tá? Era inerente às suas atribuições normais ele ter a posse daquele computador no qual ele trabalhava na sua sala? Ok, então ele tinha a posse em razão do cargo, né? Então, era a posse inerente às suas atribuições normais, tá? Agora, nós não temos o peculato quando a posse do bem tenha acontecido por ocasião do cargo. É diferente dizer em razão do cargo, a posse tenha vindo em razão do cargo, é diferente de a posse ter vindo por ocasião do cargo, tá? Porque por ocasião do cargo significa que essa posse pode ter vindo sem qualquer vínculo com a competência funcional exercida pelo funcionário público, tá? Então, ele pode, por ocasião do cargo, ou seja, ele teve a posse daquilo ali porque foi entregue a ele, porque entregaram lá qualquer pessoa que trabalhava na prefeitura para entregar a fulano aquele bem. Não, isso não é em razão do cargo. Então, em razão do cargo é aquela posse que o sujeito tem porque estar na posse daquele bem, daquele dinheiro, né, daquele valor, da qualquer outro bem, essa posse vinha em razão da função, né, da atividade por ele praticada, tá? Ele recebeu em razão do cargo, tá? Se não existir essa relação entre a posse invertida e o ofício desempenhado pelo agente, nós não temos o crime de peculato, nós temos o crime de apropriação indébita, tá? Então, se for por ocasião do cargo, meramente por ocasião do cargo, não é porque ele tinha a posse não era porque decorria das atribuições das funções normais dele, então ele tinha a posse apenas por ocasião do cargo, então e se ele ficar com o objeto, com o dinheiro, com aquele valor, ele vai cometer o crime de apropriação indébita e não de peculato apropriação, tá? E outra coisa, se essa posse vier ao agente público, ao funcionário público, por meio de por algum meio fraudulento, né, por um engodo, um ardil, aí nós teremos o crime de estelionato, né, e não de peculato, estelionato mesmo, como nós já vimos, já estudamos, né? É você trazer para o agente uma falsa percepção da realidade, fazendo com que a vítima lhe entregue o bem. Então, se o funcionário público age com esse meio de fraudar, de trazer uma falsa percepção da realidade, ele não teria a posse legítima em momento algum, né? Sempre houve o dolo. E nós já vimos que no crime de apropriação indébita, assim como aqui no crime de peculato na modalidade apropriação, no momento em que a posse do bem vem para o agente, ele não tem o dolo de se apropriar, de ser dono. Aquela posse é legítima, é sem dolo. O dolo de se apropriar surge após o momento em que o agente tem essa posse legítima. A partir do momento que surge o dolo, a partir do momento que ele passa a se comportar como se fosse dono, ele se apropria. Aí nós temos a inversão da posse, de legítima para ilegítima, né? E outra coisa também, né? Se essa posse decorre de violência ou de grave ameaça, nós obviamente estaremos diante de um delito de roubo, tá? Outra coisa importante ainda, em relação a esse tipo que eu já falei para vocês, que é um tipo doloso, esse dolo,
ele é expressado pela vontade consciente do agente em transformar aquela posse, né, da coisa que ele tem em seu domínio, transformar aquela posse em proveito próprio ou, né, de terceiro, né, apropriar-se para si ou para outro, não importa, tá? Então, não é necessário, nessa modalidade de peculato apropriação, a maioria da doutrina entende que não é necessário um elemento subjetivo específico, né, o chamado dolo específico. Com exceção que eu lembre agora do professor Damásio, todos os demais entendem que não é necessário um elemento subjetivo específico. Agora sim, em relação ao ânimo de uso, tá? Então, digamos que o agente ele utilize equipamentos pertencentes à administração pública, que ele teve a posse em razão do seu cargo, tá? E ele se apropria desses equipamentos. Já sei que ele comete o peculato apropriação, tá? Desde que ele tenha o dolo, a vontade livre e consciente de se apropriar mesmo daquilo ali. Agora, e se o ânimo dele não for de se apropriar, for apenas o ânimo de usar e depois devolver, né? Então, se o agente ele utiliza o equipamento pertencente à administração pública com a nítida intenção de devolvê-los, então não temos esse crime de peculato apropriação. A punição vai estar restrita lá à esfera administrativa, à esfera civil, tá? Porque é necessário, para que fique caracterizado o crime de peculato apropriação, que ele tenha o dolo, que é a vontade livre e consciente de apropriar-se daquele bem imóvel que ele teve a posse em razão do cargo. Se a intenção dele é apenas utilizar e depois devolver, o fato é atípico. Só faço uma ressalva em relação ao prefeito ou seu substituto. Pessoal, em se tratando do prefeito ou seu substituto, como quem, professora? O vice-prefeito, né? O presidente da Câmara dos Vereadores, por exemplo. Quem for o substituto, né? Quem for suceder o prefeito, de acordo com o Decreto-Lei 201 de 67, né? Além de outros crimes funcionais, esse decreto equiparou a utilização irregular de bens, rendas ou serviços por essas pessoas ao crime de apropriação, né? E desvio de bens e rendas públicas. E combina uma pena também de 2 a 12 anos de reclusão, tá? Então, aqui, lá no decreto-lei, se eles usarem, mesmo que seja apenas o ânimo de uso, se for o prefeito ou seu substituto que fizer isso, ele vai responder por um crime funcional equiparado ao de apropriação, tá? De acordo com o Decreto-Lei 201 de 67. Quanto à consumação e à tentativa, o crime de peculato, nessa modalidade apropriação, se consuma no momento em que o funcionário se apropria do dinheiro, do valor ou do bem de que tem a posse em razão do cargo. Então, a partir do momento em que ele se apropria, o delito está consumado. Professor, e quando é que eu considero que ele se apropriou? Quando ele dispuser do objeto material como se fosse dono, alienando, né, vendendo, retendo, se negando a devolvê-lo. Então, ele se comporta como se dono fosse, tá? Para que seja consumado, não é necessário que o agente tenha um lucro efetivo, né? Não importa se a vantagem visada é conseguida ou não. Não importa se ele conseguiu ou não vender, não importa se ele... Não. Se foi reavido, né, logo em seguida, isso não importa. Está consumado no momento em que ele passa a dispor como se dono fosse, tá? Então, não é necessário que ele tenha auferido necessariamente alguma vantagem a qual ele visava.
tá? Não reclama um lucro efetivo. Se ele vier a ter lucro, é um mero exaurimento. Bom, se a conduta dessa apropriação, né, desse peculato apropriação, se essa conduta puder ser fracionada em vários atos, nós teremos, portanto, a tentativa como perfeitamente possível, né? Vocês sabem que existe o crime plurissubsistente, que é aquele em que o intercriminis pode ser fracionado em vários atos. Então, se for o caso desse peculato ser praticado de uma forma plurissubsistente, é óbvio que a tentativa é perfeitamente possível, tá? Que mais? Vamos falar agora do peculato próprio na modalidade desvio, tá? Peculato próprio na modalidade desvio, né? Ele tá aqui nessa segunda parte, ó. Se o funcionário público desviar em proveito próprio ou alheio, o que, professora? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou particular. Então, ele pode desviar, né, aquele bem, aquele funcionário público pode desviar aquele bem, seja esse bem o dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, tá? É a chamada malversação, tá? Essa hipótese de peculato desvio é a chamada malversação. O funcionário público dá uma destinação diversa à coisa, né? Em benefício próprio ou de outrem. E o proveito, né, desse desvio pode ser um proveito material ou moral, né? Ele pode oferir, sim, alguma outra vantagem que não necessariamente uma vantagem de natureza econômica, né? Então, ele fez isso visando o quê? Se promover, ele fez isso visando favorecer moralmente alguém sem que receba algo de natureza econômica, né? Então, não precisa ser diretamente nem indiretamente algo de natureza econômica. Ele pode fazer isso por um sentimento pessoal, mas ele dá ele vai ter algum proveito, tá? Ele tem que ter algum benefício. Ele ou outra pessoa, em benefício próprio ou de outrem, tá? É um pressuposto também que ele tenha a posse em razão do cargo. Então, ele tem também antes uma posse lícita do bem e depois ele o desvia, tá? E depois ele o desvia. Quando o desvio, por exemplo, de uma verba acontece em proveito da própria administração, com a utilização diversa da prevista em sua destinação, aí nós vamos ter um outro crime, que é o do 315 do Código Penal, que nós iremos falar sobre ele em aulas posteriores, tá? Aqui nós estamos falando do desvio em proveito do próprio agente ou de um terceiro, tá? Em proveito próprio ou alheio daquele bem que ele teve a posse lícita em razão do cargo. Então, primeiro ele tem a posse lícita e depois ele desviou, tá? O STJ diz que ele tem uma tese, né, confirmada já do STJ, no sentido de que, imagina que o agente tem reiterados desvios, tá? Vários desvios, reiterados desvios, frutos da mesma causa. Imagina, por exemplo, um contrato administrativo. Nós temos um contrato administrativo, tá? A partir do qual diversas somas de dinheiro foram desviadas. Nesse caso, professora, eu tenho vários crimes ou eu tenho um crime único? Eu tenho, segundo o STJ, um crime único com sucessivos exaurimentos. Ou seja, professora, eu tenho crime continuado. Crime continuado, vocês sabem, já estudaram em Direito Penal 1, que é um crime único com sucessivos exaurimentos, tá? Então,
O crime de peculato, como nós já vimos, ele se consuma, e nesse caso aqui também do peculato desvio, ele se consuma no momento em que é desviada a verba pública, né? Geralmente é com dinheiro, é com verba, com valor, tá? A realização sucessiva de novos, por exemplo, ordens de pagamento, que são chamados empenhos de pagamento, importam necessariamente em novos desvios de dinheiro público, né? E, portanto, nós temos crimes autônomos. Mas estando presentes as condições do artigo 71, nós teremos a continuidade delitiva na espécie, tá? Então, eu remeto vocês a recordarem, a relerem o artigo 71 do Código Penal. Bom, também é um tipo doloso, tá? Só que aqui é necessária a presença de um elemento subjetivo específico, assim entende a maioria da doutrina, tá? Por quê? Porque o funcionário público ele tem que praticar a conduta necessariamente em proveito próprio ou alheio. Se não, como eu já falei para vocês, se for, por exemplo, em proveito da própria administração pública, nós não teremos esse crime do 312, teremos o crime do 315, certo? Então, esse elemento objetivo específico precisa estar presente. Ele tem que fazer isso, ele tem que desviar em proveito próprio ou alheio. Que mais? Tudo que eu falei em relação ao crime anterior se aplica aqui, tá? Sujeito ativo, sujeito... Tudo que nós falamos já nas aulas todas sobre o sujeito ativo, sujeito passivo, nesse tipo de crime, certo? Então, a consumação, quando é que ela acontece? Como eu já falei, quando o funcionário altera o destino normal da coisa, seja essa coisa pública ou particular, ele emprega a coisa para outros fins, tá? Que não aquele fim para o qual ela já estava destinada, né? Isso é crime, o funcionário público não pode fazer isso, tá? Também não reclamam lucro efetivo, né? Se a vantagem conseguida com esse desvio acontece ou não, é mero exaurimento. E se for feito na modalidade plurissubsistente, também é admitida a tentativa, certo? Agora, uma coisa importante nesse tipo de peculato, tá? No peculato desvio e no peculato apropriação. Em ambos, não é admitida a extinção da punibilidade pela reparação do dano, né? Não é possível a extinção da punibilidade em reparação do dano. Por quê, professora? Porque o crime de peculato, ele não tem necessariamente uma natureza econômica, né? Ainda que ele possa ter efeitos no erário público. Então, eu não posso aplicar na seara de crimes cometidos por funcionário público contra a própria administração o regramento específico lá dos delitos tributários, né? Que o maior foco lá dos delitos tributários não é a prisão do agente, é mais o quê? O recebimento dos valores devidos, né? Tanto é que são vários os incentivos para que o sonegador efetue o pagamento. E o que fundamenta um crime como o de peculato é, sobretudo, a moral administrativa, né? Então, não é simplesmente ressarcir economicamente, né? A moral foi violada e isso não tem como ressarcir, né, em valores. Então, a norma visada, ela busca resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas a rigidez da atividade estatal. Por isso que a reparação do dano aqui, né, nesses tipos de peculato que nós estamos vendo, peculato desvio, peculato apropriação, a extinção, não gera a extinção da punibilidade o fato do agente reparar o dano. Certo? Isso vai servir de alguma coisa para ele, professora? Sim, você pode, por exemplo, a defesa pode alegar na hora lá da fixação da pena o artigo 16 do Código Penal. Bom, vamos falar agora, eu vou gravar mais uma videoaula sobre o peculato furto para que não fique muito longo.